Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, o melhor debate teológico da televisão brasileira, e sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você. Você que curte as temáticas que são abordadas aqui no programa, que gosta de pensar, de refletir sobre essas questões, que se interessa pelos assuntos, que estuda, que pesquisa. Nosso objetivo aqui é que o Vejam Só seja uma ferramenta para despertar esse interesse em você, com o intuito de você se aprofundar nessas questões e, principalmente, conhecer um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. E, a partir disso, tudo aquilo que Deus revelou e tem preparado para as nossas vidas. A nossa oração é que o Vejam Só seja bênção. Inclusive, tem sido resposta de oração às mensagens que eu recebo lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Recebo muita mensagem dos nossos telespectadores falando da importância do programa, de como ele ajuda, não só com a questão do alimento espiritual, mas principalmente nesse despertar para o estudo. Pessoas que estavam ali meio capengando e que engataram realmente o estudo a partir de acompanhar o Vejam Só. Outras que se interessaram, que não tinham esse interesse. Bom, são diversos depoimentos e a gente fica muito feliz com todo esse retorno, o que só comprova a importância do programa e que o trabalho tem sido bem feito e que Deus tem abençoado. Afinal de contas, estamos alcançando as pessoas e despertando esse interesse, que é o primordial do povo de Deus. Aprender baseado nas Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus para a nossa vida. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar aí o tema que nós vamos debater na noite de hoje, para você poder participar também. E hoje é uma temática muito legal. A gente já abordou aqui outras vezes no Vejam Só, mas é sempre um assunto que volta, que retorna e que a gente tem muito espaço para conversar também. Bom, hoje o Vejam Só tem a alegria de receber dois convidados pela primeira vez. Vão estrear aqui no programa e eu espero que eles curtem, não se assustem, né? Porque às vezes o Vejam Só tem uma fama de um debate muito voraz, mas não é bem assim, Hoje acho que nós não vamos chegar a tanto. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe nessa oportunidade o reverendo Edson Elias de Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Edson, boa noite ao irmão. E eu faço essa saudação porque na IPB normalmente vai só no boa noite mesmo, né? Não tem o graça e paz, o paz, às vezes fica mais para as denominações pentecostais. Seja muito bem-vindo, meu irmão, alegria recebê-lo. Zeca, é um prazer estar com vocês aqui. Quero saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Epa, vejo que arde um coração aí mais fervoroso. Ou será que é o quente do nosso estúdio? Não. Que já esquentou o coração? É a alegria de nós estarmos no meio do povo de Deus, e a saudação é a saudação paulina, sim, né, que saúda os irmãos em todas as cartas que ele escreve. E nós também com alegria quando encontramos o irmão. Hoje encontramos os irmãos aqui, o pastor Robson, o Zeca. E assim nós saudamos. Saudamos também os telespectadores aqui deste programa, que é muito conhecido nacionalmente. E que grande privilégio para nós estarmos aqui. E, pela graça de Deus, hoje nosso tema é bem tranquilo. E é um tema precioso para a vida prática de cada um de nós, para todos nós. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Reverendo Edson, padrão aqui a gente começar com as informações da igreja. E vou pedir para o irmão então fazer isso, passar para quem nos assiste o endereço da igreja. Dias e horários assim das principais atividades por lá também, por favor. Ok. A nossa igreja é uma igreja presbiteriana do Brasil. Ela chama-se Igreja Presbiteriana Caminho Novo, mas nós temos um nome fantasia, que é Comunidade Cristã Caminho Novo. É uma família. Nós temos nossos cultos pelos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, e as crianças têm a escola bíblica dominical no mesmo horário. Às quintas-feiras nós temos um culto de estudo e oração, estudo bíblico e oração, e nós temos os grupos pequenos nos lares, quando nós compartilhamos a fé e a vida. O nosso endereço é Rua Ari Wilson Cremasco, número 97, em Itapira, a cidade mais bonita do estado de São Paulo. Olha só, fez a propaganda aí, que bênção, hein? Itapira, inclusive recentemente aqui no programa a gente tem recebido uma turma lá de Itapira, parece que o pessoal combinou e tem vindo tudo para participar do programa também. Reverendo Edson, obrigado pelo carinho, Deus abençoe muito a vida do irmão, o ministério do irmão também.
Nós vamos deixar os contatos que o reverendo Edson disponibilizou durante o programa à sua disposição, tá bom? Mas também vamos colocá-los todos lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você não anotar, se perdeu aí durante a conversa, chega por lá que tá tudo lá direitinho para você também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também, debutando na noite de hoje aqui no Vejam Só, recebemos o pastor Robson Clayton, ele que é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Robson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém. Um prazer, uma honra estar aqui com o irmão, com o reverendo. Quero cumprimentar também todos que estarão assistindo o programa. Nós estamos ali no bairro de Perus, a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Rua Antônio de Paduas Dias, 970. E os nossos cultos ali sempre às terças-feiras, às 19h30. Quinta-feira nós temos a oração. Sexta-feira, escola bíblica. E aos domingos, o culto da família, às 18 horas. Benção, boa. Estão aí também as informações, né, do pastor Robson, e os contatos do irmão também estarão à sua disposição durante o programa, tá bom? Eles vão ficar aí, vão aparecer. Mas se você não anotar, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo, que a gente também vai disponibilizar tudo para você lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então você entra por lá, @programa Vejam Só, que tá tudo direitinho lá para você poder acessar, pegar as informações aí da igreja, do ministério e, obviamente, se quiser comentar um pouquinho mais sobre o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. E eu já vou pedir para a produção colocar aí para você, para o Hugo, nosso operador, né, de caracteres, nosso operador de GC, colocar aí para você. Nós vamos falar o seguinte, a nossa pergunta, na verdade, é o seguinte: devemos confessar o nosso pecado ao pastor ou a Deus? Como é que deve funcionar essa dinâmica na nossa vida? E essa dúvida, via de regra, surge porque em algumas igrejas inclusive evangélicas, essa prática é muito comum. É muito comum. A gente tem uma doutrina muito marcante na igreja romana, né, na igreja católica, da confissão a um sacerdote, né, inclusive como um sacramento da igreja. Em alguns casos, parece que a igreja evangélica se apropriou disso também e faz uso de uma questão mais prática desse fundamento também de confissão ao pastor. A Bíblia, inclusive, nos orienta, né, lá na carta de Tiago, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas como é que isso funciona? Qual que é a orientação bíblica? O perdão não é a partir do arrependimento e da confissão a Deus? Como que deve ser a nossa prática? Eu já vi em alguns casos, inclusive, uma divisão disso. Mas depende do pecado, tem que confessar ao pastor. Bom, nós vamos tentar abordar todas essas questões aqui na noite de hoje. Mas para a gente começar, meus irmãos, e antes de abrir a possibilidade de quem nos assiste participar também, eu quero a resposta dos irmãos à nossa pergunta-tema. Como é que vocês respondem à pergunta? E depois a gente vai aprofundando alguns questionamentos também. Reverendo Edson, vou começar com o irmão. Okay. Devemos confessar o nosso pecado ao pastor ou a Deus? Eu penso que nós temos que começar a falar sobre o tema falando sobre o pecado. Porque o pecado, ele é letal para a vida de todas as pessoas, não só do cristão. E o pecado, ele nos afasta, nos separa de Deus. Mas não só de Deus, ele também nos separa dos irmãos e, dependendo, até mesmo da sociedade. A Bíblia, ela fala em Tiago sobre essa questão de confessar os pecados uns aos outros. E por causa deste versículo é que os católicos, eles acabam falando sobre essa questão da confissão auricular. Mas nós entendemos que aquele texto está falando sobre a confissão de pecados quando um irmão, ele comete um pecado contra outro irmão, então ele deve, no caso, pedir perdão para aquele irmão que ele ofendeu. Também a Bíblia fala sobre essa necessidade de nós termos alguém que caminhe junto conosco, que nós podemos chamar aí de um companheiro de caminhada, de jornada. E penso que é muito saudável se você tem alguém que você confia, a quem você pode abrir o seu coração e ter o apoio dele, a compreensão dele nessa jornada, nessa caminhada. Agora,
você precisa conhecer muito bem a pessoa e ter muita confiança nela, porque se você abre o seu coração e conta a sua fragilidade para a pessoa, você pode ter sérios problemas dependendo de quem for essa pessoa e o que ela vai fazer com essa informação. Então, penso eu que nós devemos sim, mas há situações, não há essa necessidade de confessar ao pastor ou ao padre, porque, em primeiro lugar, nós temos que confessar nossos pecados a Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos perdoa. Boa. Então, as observações do reverendo Edson, depois a gente vai aprofundar algumas questões, até anotei aqui para, na sequência, a gente poder conversar também, mas eu quero ouvir o pastor Robson também. Amém. Meu irmão, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Devemos confessar os nossos pecados ao pastor ou a Deus? Bom, eu também vejo diante que as Escrituras Sagradas, né, nos apresentam, que nós devemos confessar a Deus, né? Até porque a palavra confessar, ela vem do grego significando admitir, né, ou concordar. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E também acredito que antes da confissão vem o arrependimento, porque ninguém confessa a Deus os seus pecados sem antes ser convencido, né? E aí nasce o arrependimento e a pessoa se confessa ao Senhor, como também diz lá em 1 João, capítulo 1, 9, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né, para nos perdoar. Então, eu creio, né, que os nossos pecados têm que ser confessados a Deus, né? Logicamente, assim também como o reverendo comentou, se nós tivermos alguma pessoa de confiança e queremos compartilhar, e aí eu acredito que entra o que Tiago escreve em Tiago 5,16, né, confessar uns aos outros, e a oração, né, da fé, que a oração vale muito seus efeitos. Eu acredito nessa questão de ajuda mútua, né, nas dificuldades do pecado, e aí as pessoas compartilham, oram um pelos outros e acabam ali se fortalecendo. Há um fortalecimento espiritual. Mas eu não vejo biblicamente nenhum texto que possa dar essa base de confessar ao pastor ou alguma liderança, né? Fica na dispensação da pessoa, se ela se sentir à vontade de compartilhar ao seu líder, até para que possa ter uma orientação, uma ajuda espiritual, mas que não é necessário confessar ao pastor, mas sim a Deus. Boa. Tá aí também a opinião do pastor Robson, como você percebeu aí na sua casa, os dois convidados com a mesma opinião. Então, a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho para apresentar para você também uma outra possibilidade, tá? Inclusive provocando ambos de por que o pastor não pode ser essa pessoa para ser procurada lá no texto de Tiago. Mas isso daí daqui a pouco. Primeiro, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar. Você vai acessar o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só, e vai lá encontrar as nossas enquetes, tá bom? Todas elas à sua disposição por lá. Você vota, justifica, dá a sua opinião e você participa aqui. A gente coloca aqui um espacinho para dar voz para você também, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos para o programa de hoje. Tá aí, ó. Devo confessar meu pecado ao pastor? A gente colocou uma série de opções. Primeira delas, sim, todos os pecados. Meu irmão, não interessa o pecado que você cometer, você vai lá e confesse ao pastor. Segunda opção, sim, mas apenas os pecados morais. Que, aliás, depois meus convidados vão responder, porque essa também é uma prática muito comum. Principalmente quando a gente fala de moralidade de questões sexuais, tá? Terceira opção, não devo confessar, porque isso é uma doutrina da Igreja Católica, não tem nada a ver com a teologia reformada e com o pensamento protestante. E a última opção, não, o arrependimento é a chave do perdão de Deus, ou seja, pequei, me arrependi do pecado, confesso a Deus e tá tudo resolvido por aí.
tá bom? Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você consegue justificar, tá bom? O porquê que você escolheu uma delas, e nós vamos tentar separar aqui algumas dessas observações e colocar durante a nossa conversa também, tá bom? Antes da gente continuar, deixa eu só aproveitar aqui que eu já falei das redes sociais, e você nos encontra não só no Instagram, mas também no Facebook. É só você procurar por programa Vejam Só que você vai localizar lá a nossa página, e também lá no YouTube. Tem o nosso canal do YouTube, o programa Vejam Só. Lá no YouTube você tem acesso a toda a nossa programação, tá bom, meu irmão? Se você não se inscreveu lá, não está inscrito no canal, se inscreva por lá também, tá? Todos os programas que a gente faz, a gente coloca lá para você poder assistir, compartilhar, tá bom? Além de ter uma playlist lá com material antigo. A gente até denominou de Vejam Só Retrô. Tem programa lá a partir de 2005 para você assistir. Tem muito conteúdo, muita coisa legal que a gente já produziu aqui e que vale a pena você acessar, tá bom? Nas redes sociais, para quem nos acompanha nas redes sociais, tem o privilégio também de acompanhar ao vivo as nossas gravações, tá bom? Nós transmitimos nas redes sociais ao vivo lá as nossas gravações, tá? Então você vai ter acesso por lá também. Além disso, em qualquer plataforma de áudio você nos localiza. Então escolha aquela que você utiliza, que você tenha no seu celular, e procure por o programa Vejam Só, e aí você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Hoje aqui em São Paulo, por exemplo, foi um dia super chuvoso, trânsito caótico, todo mundo preso nos engarrafamentos. Pra galera que acompanha o Vejam Só, dava pra ouvir uns 3, 4 programas no trânsito, tá bom? Só lá, você dava um play e vai escutando. Você que anda de metrô, de ônibus, percorre grandes distâncias aí, dá o play lá e vai ouvindo o Vejam Só no lugar que você estiver, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos também essas novidades aí para todo mundo poder ter acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso pecado, eu ia falar, para a nossa conversa. Não tem nada de pecado não, irmão, para a nossa conversa. Reverendo Edson, eu quero começar por esse detalhe que a enquete levantou da questão do pecado moral. O irmão deixou muito claro na sua primeira participação que não é uma obrigação realmente bíblica, vamos dizer assim, que se confesse ao pastor para que se alcance o perdão. Entretanto, contudo, porém, nas nossas igrejas é muito comum essa prática, principalmente de pecados relacionados às questões morais. E, para ser mais específico, as questões sexuais. Então, adultério, divórcio... Pornografia, fornicação, né, quando são jovens e tudo mais. Uma exposição, às vezes leva lá na frente da igreja, fala que o irmão tá assim, fala que vai disciplinar, fala que não sei o quê... E tem essa... Eu vou colocar aqui como obrigação. O irmão fala assim, não é obrigação também. Mas parece que é uma obrigação de que haja essa confissão e de que haja essa exposição, mesmo com o irmão arrependido. O que sugere que vai contra o texto de Mateus 18, com relação já que o irmão está arrependido, não precisava fazer mais nada. Por favor, como é que o irmão observa essa questão? Você abre aí, Zeca, um leque maravilhoso e que teríamos que fazer uns 10 programas para a gente conversar sobre isso. A questão do pecado moral e a questão do pecado aceitável dentro da igreja. Porque... boa. O pastor Robson pode também corroborar aí. Penso eu que não é um privilégio só da igreja presbiteriana, mas penso que todas as igrejas, de forma geral... Há pecados que eles são olhados como algo, como quem sabe um dragão de 7 cabeças. E há pecados que tudo bem, sem nenhum problema. Né? Um pastor que mente, por exemplo, o pessoal não acha muito interessante, mas tudo bem. Né? Você passar do limite de velocidade na estrada, às vezes até você conta vantagem disso, né? Sim. Poxa, eu consegui fazer de Itapira a São Paulo em 1h30. Como você conseguiu isso? Veio de helicóptero. Então, há essa questão. Há também a questão de qual é a finalidade da disciplina dentro da igreja. Aí, cada denominação vai ter o seu critério e o procedimento que vai usar. Biblicamente, a gente vai olhar que a disciplina é um processo de restauração. Então, quando uma pessoa comete um pecado que a consciência dele faz com que ele sinta esse peso por causa da cobrança do meio onde ele está, a igreja, ele pode, por si,
ter esse processo de quebrantamento, arrependimento e buscar uma relação com Deus que vai levá-lo a uma transformação. E há pelo menos aí 4 caminhos que ele pode traçar. O primeiro é arrependimento, o segundo é buscar, terceiro, ter tempo para isso, e quarto, buscar agora uma vida naquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação. Essa batalha pessoal dele. Mas ele pode também buscar apoio em alguém, que pode ser o pastor. E há denominações e há pastores que terão a sabedoria de ouvir a confissão. A minha avó dizia o seguinte: quem confessa o pecado não merece castigo, né? Mas o perdão. Então, o pastor ele pode restaurar. Contando de experiência própria minha, para ser rápido também, para que o pastor Robson também possa falar, quando eu comecei meu ministério há 30 anos e eu fazia aconselhamento com os jovens noivos, uma das palestras que eu tinha com os jovens era como perder a virgindade. Isso há 30 anos. Hoje, eu estou falando de jovens de igreja, membros de igreja. Hoje, quando a gente conversa com os jovens preparando-os para o casamento, eu não preciso mais dessa palestra. Infelizmente, devido a essa questão da fornicação, da influência da sociedade sobre os jovens da igreja. Então, quando a gente trabalha com esse jovem, restaura a vida dele, a gente tem a grande oportunidade de fazer com que a família dele seja uma bênção na igreja para a sociedade. Sim. Lá em Itapira acontece muito o caso de pessoas que são membros de outra igreja, os jovens se engravidam, né? O pessoal costuma dizer que a moça engravida, eu penso que os dois se engravidaram, e então a igreja os expulsa. Sim. E aí eles me procuram. E então eu os acolho, eu os restauro, eu os caso, depois eles voltam para a sua igreja. E aí algumas pessoas falam: nossa, mas você gastou todo o seu tempo. E eu disse: eu não gastei meu tempo, eu investi meu tempo, porque nós estamos trabalhando para o reino, para Deus e para que a igreja seja bênção. Então eu penso que essa questão da confissão do pecado, ela tem que ser nesse caminho da restauração e não no caminho de uma punição. Sim. É uma temática que eu particularmente gosto muito, reverendo Edson, que a gente depois vai abordar. Óbvio que nós vamos ouvir o pastor Robson também, mas infelizmente, a igreja não ser essa comunidade terapêutica. E a gente vai entender um pouquinho do porquê, pelo menos na minha visão, tá, gente? O pastor Edson vai falar aqui da experiência dele também. Mas, pastor Robson, por favor, por que esses pecados morais ganham tanto destaque e, via de regra, são aqueles que são confessados e expostos para a igreja? Parece-me que a igreja cria um padrão de que não precisa confessar o pecado. Ambos disseram isso. Mas se for um pecado sexual, tem que confessar. Ele não pode deixar passar, não. E se deixar passar, alguém da igreja vai apontar o dedo. Pronto, já fiz a pergunta. Um dos problemas que causam mais falatório na igreja. Né? Eu faço essas perguntas e eu mesmo penso: esses homens são muito abençoados por Deus, porque é difícil, gente, lidar com o povo não é fácil, não. Verdade, não é fácil. Vamos lá, pastor, desculpa cortar. E talvez, né, aí entra o cuidado para quem essa pessoa vai pedir ajuda, para quem ela vai recorrer, porque existe também esse problema. Dependendo da pessoa que fala, já começa a gerar aquele boato, né, na igreja, e principalmente esses pecados, né, que acaba gerando mais escândalo ainda, né? Eu acredito que nesse caso, sim, a pessoa, se ela tem uma dificuldade nessa área sexual, né, ela às vezes está ali escrava, né, desta situação. Eu acredito que essa pessoa tem um respaldo bíblico, não de confessar, mas de sim pedir ajuda, auxílio a uma pessoa mais experiente, né? E aí eu acredito que entra a carta de Tiago, onde ele diz no versículo 16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados, né? Então, ou seja, eu acredito, né, nessa questão de a pessoa procurar uma ajuda, né, de alguém mais experiente, de alguém que tem mais vida com Deus, que ajude
essa pessoa que está vivendo essa escravidão em oração, para que haja um caminho, né, para que ela seja liberta, desvencilhada. Mas eu acredito que, no caso do adultério, eu acredito que a pessoa que cometeu adultério, se o pecado é confessar, né, confessar e concordar, que a pessoa admitir que errou, né, e confessar o seu erro para a pessoa que foi ofendida, eu acredito que no caso do adultério, além de confessar a Deus, a pessoa que cometeu o adultério tem que também confessar o seu cônjuge, né, para que haja realmente um tratamento, uma restauração, né, para que Deus possa agir, né, mas eu não vejo, né, uma necessidade, né, como muitas igrejas nós vemos, que algumas igrejas, às vezes os seus líderes, os seus sacerdotes que estão à frente, marcam reuniões e às vezes até mesmo exigem detalhes, sim, da queda, como que aconteceu. Mas aí, né? pastor, o que me chama a atenção bom, eu sou membro da igreja presbiteriana, então tenho mais familiaridade com esses processos dentro da IPB. Mas quando o irmão fala, por exemplo, dessa questão do adultério, da confissão ao cônjuge, via de regra, essa é uma questão que vai chegar à direção da igreja, ao pastor. Sim. Ainda que o casal tenha conversado, tenha se acertado, um pedido perdão, via de regra o lado ofendido vai levar, vou colocar aqui entre aspas, uma denúncia. E se não for o lado ofendido, alguém que ouviu a história vai levar também. Aí chega como uma denúncia, às vezes precisa colocar, como o irmão falou, de detalhes, tribunal, punição. Cria-se um clima dentro da igreja de uma caça às bruxas. Sim. Sendo que o irmão já reconheceu o pecado, já se arrependeu, já pediu perdão. E aqui eu não estou querendo chegar no mérito se vai ou não vai continuar o casamento, não é isso. Falando da dinâmica. Sim. Mas ninguém faz isso, por exemplo, com a fofoca. Sim. Que foi o que o pastor Edson falou. Tem alguns pecados que a gente tolera. Sim. Mas não está errado isso. O texto de Mateus 18 não ensina outra coisa. Sim, sim, com certeza sim. Porque, na realidade, pecado é pecado, né? Não tem... diante de Deus não existe o grau, né, não, pecado. No entanto, que a própria lei, né, que veio antes da graça, que veio mostrando e apresentando, né, o padrão moral de Deus, lá as exigências da lei se alguém tropeça em um dos mandamentos, ele já está pecando em todos. Ali talvez já mostra que pecado não existe tamanho. Pecado é pecado. E eu acredito que é errado, sim, fazer uma distinção diante da igreja de pecados, né? Fazer essa diferenciação de quem cometeu adultério e está no pecado de fornicação, ser visto de uma forma diferente daquele que comete contendas dentro da igreja, aquele que vive dentro da igreja fazendo desavença, fofoca. Eu acredito que todos têm que ser tratados como pecado, né? E talvez eu vejo muito disso também em muitas igrejas, ao ponto de, dependendo do pecado, as pessoas serem convidadas a se retirar da igreja. Sim. E eu acredito que deveria ser o contrário. A igreja seria o lugar como se fosse o hospital para essas pessoas serem tratadas, Sim. serem curadas, serem transformadas e receberem, né, o novo coração, como a Bíblia diz, né, um novo nascimento e serem totalmente libertas, né, dessa escravidão. Pastor, me permite uma parte, Isaac? Por favor, por favor. Nosso tema é sobre a questão de confissão de pecados. Se nós tivéssemos que confessar os pecados, todos os pecados, nós tornaríamos a vida do outro um inferno e a nossa também. E nós teríamos que ter uma fila gigantesca, vai ficar o dia inteiro numa fila confessando pecados, porque nós cometemos pecados constantemente. E com respeito a essa questão dos pecados morais, Jesus Cristo, quando trabalha esse tema no Sermão do Monte, ele vai aprofundar isso e vai mostrar para nós que nós não estamos isentos disso. Quando ele diz
com respeito ao adultério, ele fala, se você olhou para uma mulher com desejos libidinosos, você já cometeu o adultério. Eu lido com isso, eu estou falando de mim. Eu lido com essa questão, por exemplo, do adultério. Quando uma mulher me procura e fala, pastor, eu traí meu marido. E então nós trabalhamos a particularidade dessa pessoa e o que está acontecendo no coração dela, na alma dela, e se há arrependimento, se há quebrantamento, ela confessou pecados para Deus. Então nós vamos trabalhar a restauração da vida dela. E dependendo da circunstância, eu digo para ela, não conte para o seu marido. Não conte para o seu marido. Porque contar esse fato para o seu marido vai trazer um transtorno e talvez a gente não consiga restaurar esse casamento. Mas restaurando a sua vida, a sua particularidade com Deus, você pode restaurar o seu casamento. Porque se nós todos fôssemos confessar pecados de adultério, nós temos que fazer isso todos os dias para o nosso cônjuge. Sim, sim. Então, eu penso que o caminho é de você conhecer caso a caso. Quando o caso se torna público e notório, aí sim há a necessidade dessa disciplina. Eu também penso, particularmente, que em muitos casos não há necessidade de exposição à igreja, mas há necessidade de uma restauração da pessoa. Porque a nossa ação com esta pessoa pode trazer uma tragédia para toda a comunidade, dependendo da forma como nós lidamos com isso. Nós não estamos dizendo que nós temos que passar pano para o pecado, mas nós temos que ter sabedoria para conduzir a pessoa que confessa o seu pecado e carece de restauração. Até para a gente continuar nessa ideia assim, do hospital, da comunidade terapêutica, Reverendo Edson, vou aproveitar que o irmão toca a palavra. Vocês falaram que logo no início que não devemos confessar o pecado ao pastor, mas até falaram, poxa, se o texto de Tiago ensina, se você tiver alguém de confiança, vá conversar e tudo mais. Por que a figura do pastor não se encaixa nessa pessoa de confiança, Reverendo Edson? Será que é por conta desse sistema punitivo que a igreja apresenta? Então a pessoa fala assim, poxa, não vou falar nada, porque se eu falar para o pastor, vixe, aí já viu, né? 6 meses de banco, 2 anos de disciplina e tudo mais, aquela coisa toda. Não acaba criando uma barreira de alguém que deveria ser essa pessoa a ser procurada pensando nisso, nessa restauração da vida. Zeca, pastor Robson, quando eu cheguei aqui, vocês me chamaram de reverendo, né? Respeito à opinião dos meus irmãos pastores presbiterianos, mas eu prefiro ser chamado de pastor. Eu fui criado numa igreja onde nós tínhamos o reverendo. E eu, quando adolescente, com a minha cabeça fervendo, os hormônios pegando fogo, e eu entrava na igreja, principalmente no dia de Santa Ceia, quando eu olhava a ceia do Senhor, e eu olhava aqueles santos homens vestidos de preto lá no púlpito da igreja, e eu cheio de pecado aqui, né, consumido nesse pecado, e eu olhava para aqueles homens e eu sentia uma distância tão grande deles para comigo que eu nunca fiz, não faria e nunca fiz, porque a impressão que eu tinha, pode ser que eu estivesse totalmente errado, mas a impressão que eu tinha é que se eu, adolescente, fosse lá e contasse os meus pecados para aqueles santos homens, eu seria disciplinado, exposto à igreja, seria humilhado, passaria vergonha, e até hoje eu sinto muita dor nessa questão de vergonha. Então, penso eu que o grande agravante está na pessoa do pastor, da forma como ele acolhe a sua ovelha, do espaço que ele abre para esse lugar de voz, de fala que a ovelha tem no relacionamento com ele. Se ele conseguir abrir esse espaço, com certeza ele terá pessoas chegando a ele e abrindo o coração e ele podendo trabalhar com essa pessoa. E em alguns momentos até dizendo para a pessoa, recentemente eu tive essa experiência de alguém vir me procurar desesperado, como se já estivesse indo para o inferno. Aí entra essa questão também, né, da salvação, a doutrina da salvação. Mas essa pessoa veio desesperada porque era uma pessoa que consumia pornografia. Então eu pude ouvir o lamento dele e dizer para ele, meu querido, eu também há algum tempo passei por isso e eu venci. Eu já era pastor e eu consumia pornografia. Então vamos trabalhar isso na sua vida e eu vou dizer para você como foi que eu venci. E vamos orar juntos para que você também vença. Então esse irmão
quando outro irmão chegar para ele e falar, rapaz, eu não estou conseguindo, ele vai dizer, vai conversar com o pastor. Uhum. Então, abre-se essa estrada, essa avenida, ou talvez aí uma bandeirantes, para que a pessoa possa se aproximar de você e derramar o coração. Não há necessidade da confissão, como se acontece na Igreja Católica, porque na Igreja Católica é o padre que perdoa o pecado. Que dispensa o Não perdão, há essa necessidade, porque quem perdoa o pecado é Cristo, é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado, como diz a primeira carta de João 1:9. Mas quando nós temos alguém que é humano como nós e nós podemos derramar a alma, rapaz, isso é um negócio sobrenatural. A ideia que Tiago defende, de fato, de você poder curar, orar, as feridas serão saradas e tudo mais. Mas, pastor Robson, não é algo que a gente encontra nas nossas igrejas, assim. Não. Parece que não é algo palpável. As nossas comunidades têm esse distanciamento dos seus líderes. Sim. Por conta disso, assim, de não encontrar esse acolhimento e muito julgamento. Eu queria que o irmão explorasse um pouco isso, ou até que caminho que a gente poderia seguir para que as igrejas fossem essas comunidades mesmo, terapêuticas, de fato, para curar as pessoas. Sim. Talvez, né, eu vejo muito, né, nesses últimos dias, talvez o tipo de mensagem, né, que tem se pregado. Às vezes nós vemos alguns líderes que agem como se fossem ditadores, né? Falam do pecado como se eles estivessem muito distante do pecado, mas a Bíblia diz que, né, diante de Deus todos pecaram, né? E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, talvez, se nós olharmos, né, até mesmo nós mesmos, líderes, pastores, que nós também dependemos de Deus e que o pecado, como diz aquele, né, está sempre nos cercando, né, e tratar as pessoas que têm dificuldade, né, em algumas áreas na sua vida e pregasse mais a graça, né, mais o amor de Cristo, mais sobre o perdão, mais sobre a restauração. Nós vemos lá, no momento que os religiosos levaram aquela mulher que foi pega no ato de adultério, né? E você percebe que hoje muitas igrejas, muitos líderes agem como esses religiosos, né? Querem punir, querem acabar com a pessoa. E ali nós vemos que Jesus, né, deu a resposta: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E de repente, quando cada um foi saindo, Jesus disse àquela mulher, né, ninguém mais te acusa, vai e não peques mais. E ali a gente vê que o tratar de Jesus com os pecadores era um tratamento de restauração, né, um tratamento de realmente querer a libertação dessas pessoas, né, e não uma punição, né? A gente pode observar isso também na própria fala de Jesus, quando João escreve, João capítulo 3, versículo 17, que vem logo depois do texto bem conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o versículo 17 diz que Jesus ele foi enviado não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, até porque o mundo já está condenado, né? Então, na realidade, o que o mundo, que as pessoas, que o ser humano precisa é de Jesus, de restauração, né? E não de mais julgamentos, não mais de palavras, né? De pregações que às vezes, de trazer uma libertação, traz mais peso, né? Às vezes você vê algumas pessoas pregando, dizendo: olha, você tem que ter, né, desculpa aqui a expressão, mas você tem que ter vergonha na cara e parar de pecar. Mas é algo que somente Cristo, com a sua graça, né, com o seu amor, tem a capacidade de libertar a pessoa. Se fosse tão fácil a pessoa se desvencilhar do pecado, se fosse tão fácil a pessoa deixar de pecar de um dia por outro, eu acredito que Jesus não precisava nem vir para remir e salvar, né, os pecadores. Então nós temos esta mensagem do Novo Testamento, uma mensagem
libertadora, uma mensagem que apresenta a humanidade que está no pecado, o perdão dos pecados, né? A reconciliação com Deus. Jesus se coloca como mediador para tratar esse conflito que o homem tinha com o próprio Deus, né? E trazer a restauração. Então, eu acredito que se as mensagens dos nossos púlpitos fossem mais acerca da graça, né? Do amor, né? Da transformação, da libertação que Jesus, né? Ele é poderoso para libertar, né? Eu posso aqui até falar de uma experiência minha, quando eu ainda não era evangélico, não tinha recebido Jesus como Salvador, e eu me lembro que minha mãe, eu dava muito trabalho à minha mãe ainda quando jovem, ela sempre me convidava a ir aos cultos. Eu me lembro que eu fui a este culto uma vez, um culto de jovem, né? Eu fui, nada contra quem usa, mas eu usava os brincos, fui com um maço de cigarro no bolso, esperando acabar aquela reunião para dali já acender o cigarro, né? Mas naquele culto eu não sabia orar, não tinha nenhuma experiência, o pastor apenas disse, olha, feche seus olhos, você que não sabe orar, apenas fale glória a Deus, aleluia. E eu pensei comigo, eu estou aqui, então vou, né? E comecei ali a dizer glória a Deus, aleluia, e de repente eu tive um encontro com Jesus. E no momento, como eu nunca tive essa experiência, eu não soube explicar o que havia acontecido. Mas eu percebi que passou todo aquele dia e eu não tive mais vontade de fumar, né? Eu não tive mais aquele desejo. Então eu acredito que ali naquele momento Jesus realmente me libertou, né? E a partir daquele momento eu nunca mais deixei de servir ao Senhor. Então eu vejo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cura, de libertação, de perdão, né? E talvez as pessoas tenham uma dificuldade de confiar no pastor porque tem aquela mensagem dura, você precisa criar vergonha na cara, você tem que ser assim, tem que ser assado. Se nós pregássemos mais o amor de Jesus, eu acredito que as pessoas iam confiar mais nos seus líderes para ali pedir aconselhamento, ajuda, para desvencilhar, né, dos seus pecados. Eu acredito dessa maneira. Só que como um contraponto dessa questão, reverendo Edson, a gente vê que às vezes os líderes vão espelhar a própria comunidade, porque a cobrança lá dentro é muito grande. Então, se o irmão sabe e acompanha alguém e algum irmãozinho ficar sabendo, eles vão falar. Não, o pastor Edson é muito bonzinho, cara. Passando a mão na cabeça do pessoal. É por isso que tá essa bagunça aqui na igreja, aqui, ó. Por isso que tá desse jeito aqui. Por isso que o pessoal faz o que quer. Por isso que os adolescentes aí estão desse jeito aí, tudo bagunçado. O povo mesmo vai cobrar. E não só o líder não é uma porta aberta, como a própria comunidade, os próprios irmãos da igreja. Você não vai conseguir encontrar isso dentro da igreja. Eu penso que o caminho é o ensino. Se você ensina, a igreja, ela confia no líder. Ela acredita no que o líder está fazendo. Mesmo que ela não saiba, ela acredita. Porque quando ela passou pelo problema, ela sabe o que o líder fez com ela. Então, quando ela vê ou ouve sobre o outro, ela confia. Assim como ele cuidou de mim, ele cuida do outro. Porque o que nós temos que criar dentro das nossas comunidades é realmente uma comunidade, uma igreja, um povo de Deus, e não um grupo de religiosos. Quando você pergunta à pessoa, né? Por que você não fala palavrão? Oh, porque eu sou crente, eu não falo palavrão. Por que você usa essa roupa? É porque eu sou um cristão, tenho que me vestir com decência e tal. E por que você não consome pornografia? Imagina, que coisa absurda, não vou fazer isso nunca. Então, as pessoas elas vão desenvolvendo uma religiosidade que elas não fazem ou fazem pelo fato de que elas estão ou com medo ou elas estão esperando alguma recompensa pela forma como elas estão vivendo. E então, a religião, e nós líderes corremos risco de fazer isso, acaba criando na pessoa esse medo ou essa expectativa. Então, eu não faça. A pergunta é, mas, pastor, o senhor faz? E eu pergunto para mim mesmo, por que eu faria?
Por que eu iria trair minha esposa? Por que eu iria consumir pornografia? Porque eu tenho que ter essa consciência da gratidão, da justificação desse ato regenerador de Deus para a minha vida, que foi feito através de Cristo na cruz, que Ele perdoou os meus pecados, passado, presente e futuro, e o que eu faço agora não é por medo, nem é na expectativa de, quem sabe, agradar a Deus. Os puritanos, eles diziam que não há nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar mais. Mas também não há nada que eu faça que faça Deus me amar menos. Então, o que eu faço hoje é por gratidão a esse Deus que fez por mim. E eu ensino à comunidade que nós agora não somos mais pecadores. Nós agora somos santos lutando contra o pecado. E nessa luta, nesse UFC, interno e externo, ganhamos algumas, perdemos outras. Mas se nós temos pessoas que caminham conosco, eles ajudam a botar o gelo, botar o band-aid no lugar certo aí, para que a gente caminhe. E se a comunidade, ela sabe do que está sendo feito, como está sendo tratado, quando surge um problema dentro da igreja, todos confiam no seu líder, porque sabem o que ele está fazendo. Sim. Essa não é uma dinâmica que acaba afastando, pastor, o pecador da igreja, uma comunidade que não aceita o pecador porque ele não vai fazer parte daquele ambiente santo. Isso não vai na contramão da ideia do evangelho, quando Jesus disse, por exemplo, para aquele religioso que falava assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Não vai na contramão dessa ideia de Jesus? Não de Jesus, das pessoas sim. Da ideia de Jesus de receber o pecador, de tratar com ele, de que até ele faça parte ali. Jesus mesmo fala, né? Vocês falam que eu sou beberrão e comilão, porque eu me assento com eles. Sim. E quem não fazia isso, vocês falava que não era isso. Então, ele veio demonstrando, ele estava no meio desse povo. Mas hoje, as nossas comunidades, a minha pergunta nesse sentido, elas parecem não lidar bem com o pecador. E o próprio pecador não se sente bem, porque ele fala aquilo que o irmão falou no começo. Falou, poxa, todo mundo aqui é muito santo, não vou ficar aqui não é meu lugar, não faço parte disso daqui. Isso não acaba afastando da missão da igreja, de pregar o evangelho a todo mundo, discipular e tudo mais? Não é um caminho oposto? O caminho que a igreja tem que seguir é exatamente o caminho de Cristo. Cristo, ele acolhia, mas tratava com a verdade. Então, ele acolheu a mulher que foi pega em flagrante adultério, ele acolheu Zaqueu, ele acolheu Maria Madalena, ele acolhe as pessoas naquele primeiro momento, ele fez todo o esforço para acolher o jovem rico, mas ele vai tratar com a verdade. A mesma coisa vai acontecer com a igreja. E é impressionante como a própria sociedade percebe e como o Espírito Santo... Há um pastor amigo, Ricardo Agreste, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Deus lá do céu está olhando para as igrejas e ele olha e fala assim, olha, aquela igreja está querendo ser bênção. Então, Deus estende as mãos e derrama bênção sobre aquela igreja para que a igreja seja bênção. Ele olha lá do céu e vê aquela igreja e fala, nossa, mas aquela igreja está muito fechada. Então, ele fecha as mãos porque aquela igreja não quer ser bênção. Então, quando a igreja, de fato, entende esse ministério de Jesus de acolher e tratar as pessoas, este amor atrai. Porque as pessoas, elas chegaram nesse ponto de que elas estão saturadas. E quem não está, vai chegar nesse ponto de estar saturado. Então, ele vai buscar um aprisco para ser cuidado. E quando ele chega num ambiente em que ele percebe isso, em que ele é acolhido e depois vai ser tratado com a verdade, aquele que de fato é ovelha, ele vai ficar e vai passar por esse processo. Aquele que não é ovelha, ele acaba realmente se afastando. Ainda nessa ideia assim, desse cuidado, pastor, dessa comunidade assim, que acolhe o pecador, vou colocar aqui um outro exemplo aqui lá de Atos 9, da conversão de Saulo. Deus aparece em visão para Ananias, fala, Ananias, vai lá falar com o Saulo, que ele está lá te esperando. Ele falou, não vou, não. Eu já sei quem é esse homem, esse pecador, eu não vou lá não, Deus. Que história é essa?
Ah, rapaz, vai lá. Tô falando pra você, tá tudo certo, pode ir. Parece que as igrejas hoje são desse jeito. Sim. Deus manda ali alguém pra igreja cuidar, e a igreja fala, não, esse pecador aí, não, que isso, Deus, olha esse cara e tudo que ele faz aqui, imagina. Sim. Bota ele pra fora, que ele não tá no nosso meio, não. Parece que a gente não sabe, essa comunidade, essa ideia Sim. de curar não faz parte do nosso pensamento. Até mesmo na questão de receber pessoas, às vezes, com trajes de um culto público. Também. As pessoas percebem que muitas pessoas acabam até desconcentrando do culto porque a atenção vira, né? Então, para essa pessoa esquecem, né? Eu gosto muito de uma fala de Jesus que ele diz assim, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, eu acredito que a igreja precisa aprender, né, que, na realidade, o que o Senhor ele propõe no seu evangelho realmente é tratar a vida dessas pessoas, libertá-las, né? E nós, como igreja, como servos do Senhor, como ministro, nós não podemos ter essa acepção de pessoas e também seguir os passos de Jesus, né? Receber essas pessoas, tratá-las bem, não deixar com que, às vezes, a igreja fica fechada somente aquelas pessoas e tem dificuldade até mesmo de crescer, porque fica ali somente entre elas e tem essa dificuldade de receber pessoas novas, receber pessoas com problemas. Tem pessoas que já não têm mais prazer de lidar, de ajudar, de cuidar com pessoas problemáticas, né? E o que nós mais vemos é Jesus cuidando dessas pessoas, Jesus tratando com essas pessoas, né? E eu acredito que tem que ficar bem claro a essas pessoas que estão chegando que o Espírito Santo, ele opera dentro do coração do homem e transforma o homem de uma forma gloriosa, né? Que é o chamado, né? Aquilo que Jesus falou para Nicodemo, necessário é o homem nascer de novo. E eu acredito que o novo nascimento, ele transforma o homem de dentro para fora. Ele transforma o caráter, transforma as vontades, as intenções, né, dessa pessoa. Então, a igreja precisa entender que essa transformação não é por uma imposição da igreja ou do seu líder, mas sim é uma manifestação de graça de Deus, né? E eu até deixei aqui um texto que eu acho muito interessante, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo aqui até dá para nós aqui falarmos que é um conselho para nós vivermos uma vida distante do pecado, né, e uma vida transformada. Ele diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfazei o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Então, a pessoa precisa ser, que nem o pastor ali mesmo comentou, a igreja, as pessoas que estão chegando precisam ser ensinadas que, se elas buscarem mais a Deus, né, vão poder viver uma vida de santidade, porque aí o Espírito Santo vai estar agindo em seu interior, transformando, né, e aí será uma vida totalmente nova, né, e transformada. Eu acredito desta maneira. Boa. A gente está para encerrar o bloco. Deixa eu colocar aqui um comentário que a gente pegou lá na nossa enquete. A Roseli da Costa, respondendo a nossa enquete, ela fez o seguinte comentário, ó. Com certeza, lembrando que a pergunta é, né, devemos confessar o nosso pecado ao pastor? Ela fala, com certeza, pois a palavra de Deus diz que quem confessa alcança misericórdia. Fazendo uma referência aqui, se eu não estou enganado, ao texto de Provérbios 28:13, que diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É ao pastor que ele tem que fazer essa confissão para alcançar misericórdia? O texto está falando sobre confessar a Deus, né? Porque é Deus quem perdoa. Não há a obrigatoriedade de confessar este pecado a quem quer que seja, exceto a Deus. Então, se essa pessoa confessa a Deus, ele alcança a misericórdia.
dentro daquilo que nós conversamos já. Se a pessoa tem alguém que é um companheiro de jugo, um companheiro de jornada, que ele realmente confia, ou que ela confia, e ela quiser abrir o coração, isso vai ser como uma cura, nos diz lá Tiago. Aquele que confessa para o seu irmão alcança essa cura. Há 2 textos que vai trabalhar essa questão do pecado que leva à doença e à morte. É o texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está falando sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, e o texto de Tiago, quando Tiago fala para nós confessarmos os pecados uns aos outros. Mas em ambos os textos está falando sobre o pecado que eu cometi contra você. E não, se eu cometi um pecado contra você e eu vou contar para o pastor Robson, isso vai virar uma fofoca. Então, se eu cometi o pecado contra você, e há um outro texto, estou forçando a cabeça para lembrar aqui, não vou lembrar o endereço, mas quando Jesus fala sobre o culto, e Jesus deixa uma mensagem poderosíssima, ele fala que é mais importante a confissão de pecados, a reconciliação do que o culto. Quando ele fala, olha, quando você vier para o culto, trouxer o seu sacrifício, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aqui o seu sacrifício, sua oferta, vá lá, resolva com o seu irmão, resolvido, volte e entregue a sua oferta, seu sacrifício, o seu culto. Então, esse pecado que eu tenho que confessar é quando eu fiz uma fofoca do pastor Robson, não gostei do bigode dele, e aí eu falei aqui para o Zé, que falei, nossa, eu não gostei do... Então, eu tenho que chegar nele e falar, pastor Robson, me perdoe, porque eu fiz uma fofoca. Então, é nesse conceito. E nesse caso de Jesus, ele vai além de Paulo, né? Porque Paulo fala na preparação da ceia que a pessoa tem que se examinar, comer e beber. Ele nem fala para não participar, né? Jesus, ele extrapola isso, que ele fala, se você lembra, deixa tudo aqui e vai lá resolver. Nós temos que fugir do pecado e não da ceia. Sim. Nós temos que correr para a ceia, porque a ceia é o momento de renovar a aliança, de reconciliação, de confissão de pecados. Então, se eu me aproximo da ceia e eu percebo que há pecado, tenho que resolver o pecado, tenho que fugir do pecado e não da ceia. Sim, não, sem dúvida. Deixa eu colocar aqui um outro comentário do Julierme Santos. E ele fala que nós devemos confessar apenas a Deus, que devemos confessar os nossos pecados e não ao pastor. Obrigado, viu, Julierme, pelo carinho também. Pastor Robson, antes da gente ir para o intervalo, o irmão falou aí desse trato assim, com o pecador. Só me surgiu a dúvida aqui, né? Pedro falando isso também, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quantas vezes tem que tratar esse pecador? Ele tem um limite, né? Dentro da igreja não dá para ficar pecando toda hora também. Você está muito gracioso, hein, pastor? Tá faltando juízo nessa fala aí. Eu acredito como Jesus disse para Pedro, né? 70 vezes 7. Rapaz, porque não dá, não. É uma questão... às vezes é que nem eu acabei falando na outra fala, né? Se a pessoa realmente não tiver um encontro com Deus e não viver essa vida íntima com o Espírito Santo, dificilmente ele vai conseguir vencer o pecado. E aí, automaticamente, ele vai viver a vida pedindo oração, aconselhamento, caindo sempre nas mesmas armadilhas, porque talvez falta-lhe essa vida devocional, essa vida íntima com Deus, né? Porque quanto mais próximo de Deus, nós mais longe do pecado nós vamos estar. Porque lá Paulo, quando escreve aos Romanos, eu também não vou lembrar aqui o endereço, mas ele diz que se o Espírito de Deus ele habita em nós, né, através do Espírito Santo que habita em nós, que a nossa velha natureza ela é mortificada. E aqui em Gálatas, Paulo diz que aquele que anda no Espírito, né, ele não cumpre os desejos da carne. Então, uma vida, né, essa pessoa que está ali sendo aconselhada, ela precisa ter esse entendimento. Enquanto ela não ter uma vida devocional, uma vida de oração, de busca, de intimidade com o Senhor, ela dificilmente vai conseguir desvencilhar dessa vida de pecado, dessa prática do pecado. Sim, e só para a gente encerrar aqui, eu acho que é a opinião de ambos aqui, fica muito mais difícil sozinho. Não é isso, Ebernardo? Com certeza. Então, qualquer dificuldade que você tenha de pecado, dessa vida amarrada sozinho, vai ficar mais difícil de você se libertar. Mais difícil. Eu acho que tem eu me lembro se é um Provérbios,
que diz que é melhor que sejam dois, né? Que se um cair, o outro o levanta. Então, é sempre ter esse ombro amigo, né? Sem dúvida. A igreja, né, cumprindo esse papel realmente de apoio, de suporte, de discipulado, que é algo que a gente já falou aqui, mas é um tema que eu quero muito retomar também, porque eu acho que conversa muito com essas dinâmicas aqui. A igreja hoje, infelizmente, é muito rápida no julgamento. Sim. E é muito tardia no discipular das pessoas. Então, a pessoa se converte, você deixa ela lá no banco e vai embora, mas dificilmente você tem um acompanhamento, alguém está com ela, alguém está ensinando e discipulando, que é algo que é custoso mesmo para a igreja, que precisa ser feito. Bom, eu preciso encerrar o bloco, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas no próximo bloco, os meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer considerações finais sobre essa temática e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu e que tudo isso precisa transformar a sua vida? Seja você já um cristão arrependido, seja você aquele que se aproxima agora do evangelho, você que batalha aí com o pecado, tenazmente, como é que tá? Nós vamos oferecer essa aplicação para você na sequência, tá bom? Antes do intervalo, primeiro tome nota do telefone da grade. Gosta da teologia, gosta de estudar teologia, quer aprender mais sobre os assuntos da teologia, quer estudar e se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Uma instituição parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto com o programa e é um local que a gente indica para você aqui de olhos fechados, tá bom? Então anote o telefone, código 11 3115 0819, 3115 0819. Telefone e o WhatsApp também, tá bom? Então, amanhã você entra em contato para tirar todas as suas dúvidas aí e pegar as informações necessárias para você fazer parte do time da Grade também, tá? Que além das aulas presenciais, dá para oferecer para você também aquele estudo à distância, que pode ser uma modalidade que você que nos acompanha se encaixe também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as informações da HIT. Gosta da emissora, gosta da nossa programação, dos programas, dos temas e assuntos que são abordados aí. Então, redes sociais, site, tudo para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho por lá também, tá bom? Vá lá, navegue, acompanhe, que eu tenho certeza que tem muito material que vai abençoar a sua vida também, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje, querendo responder a seguinte pergunta: devemos confessar o nosso pecado a Deus ou ao pastor? O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Edson Elias de Oliveira, que quer ser chamado só de pastor. Isso. Na próxima, o pessoal da minha equipe vai colocar aqui, mas é por conta do pessoal título, da IPB, né? Que é comum, tá? Então, perdoa a gente aí, Tá pastor. perdoado. Pô. Quem confessa os pecados merece perdão. Boa. E também o pastor Robson Cleito, que é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ambos debutando aqui no Vejam Só e participando muito bem. Foi uma conversa super agradável no nosso primeiro bloco, de muito ensino e conhecimento e uma reflexão importante que eu acho que a gente tem que fazer. Nesse bloco aqui, ele é bem mais curtinho, mas meus convidados vão ter tempo de considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste e participa do programa. E todo mundo que mandar a foto para cá e aparecer no Vejam Só vai concorrer a um presente. Como é que você faz para participar? Acesse lá as nossas redes sociais. Pode ser a nossa página lá no Facebook ou o nosso perfil lá no Instagram. Você nos encontra em ambas as redes sociais por programa Vejam Só. Então você procura lá direitinho. Se você ainda não curte a nossa página no Facebook, curta também, para você fazer parte ali da comunidade. Se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, faça isso também, aproveita agora e segue por lá. Programa Vejam Só. Aí você vai direto nas mensagens e lá encaminha sua foto. Pode fazer uma selfie acompanhando o programa e aproveitar que você está assistindo, já faz uma selfie. Não precisa de muito firula, não. É simples, é rápido, é fácil. Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e encaminha. Junto com a foto,
nome completo, cidade e estado. Porque daí nós vamos mostrar aqui, dá o crédito direitinho e você vai concorrer ao nosso brinde, tá bom? Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem lá da cidade de Macapá, a capital do Amapá. E quem aparece aí para você é a Franci Mira, nossa telespectadora lá de Macapá. Franci, obrigado, tá vendo? Tá acompanhando ali o Vejam Só. Pastor Eber ali, né, ao fundo. Parece que é o pastor Vailate também, mas não estou conseguindo reconhecer. Franci, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, e a minha produção aqui já me corrigiu. Quem aparece lá ao fundo é o professor e pastor Sérgio, coordenador lá do curso de teologia da Universidade Mackenzie. E só para você ver que minha vista tá péssima, né? Beirando aí aos 41 anos, já não estou enxergando nada. Mas obrigado, Franci, pelo carinho. E a próxima foto vem lá de Teresina, capital do Piauí. E quem aparece aí para você é a Andréia Saraiva, acompanhando o Vejam Só, ela que é lá do bairro de São João, lá em Teresina. Obrigado, viu, Andréia, pelo carinho, super sorridente aí, simpática, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Nossa oração é que o Vejam Só seja bênção para vocês, tá bom? Faça como essas telespectadoras, mande a sua foto e você vai concorrer a este mimo do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa essa belíssima caneca, tá bom? Você poder tomar um café, seu chá, suco, não sei aí o que você mais curtir, você põe na nossa caneca aí e vai poder desfilar esse item que ficou bem bacana, tá bom? Então é um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha, tá certo? Mande participando e nós vamos sortear agora no final do mês de março, tá bom? Então estou esperando a sua foto também. Meus irmãos, 3 minutinhos para essas considerações finais e aplicação. Eu sei que falar isso para pregador não é fácil, né? 3 minutinhos, mas a televisão tem dessas coisas, né? Pastor Robson, eu vou começar esse bloco com o irmão, então já que no primeiro bloco o pastor Edson começou, 3 minutinhos, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Amém. Eu queria aqui deixar um texto, né, que está lá em 1 João 2:1, que diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Então, aqui nós temos a palavra do Senhor nos apresentando Cristo como advogado, né? E a Ele que nós devemos confessar, né? Expor as nossas dificuldades. E como diz lá também em João 1:9, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E também um texto lá no livro de Hebreus, né? Um encorajamento a todos os irmãos que vivem com dificuldades para desvencilhar do pecado, né? Dos vícios. A Bíblia diz que através de Jesus o véu rasgou de cima a baixo. E hoje nós podemos, através da fé, nos colocarmos diante de Deus, diante do Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e alcançar o perdão, alcançar a restauração, alcançar, né, a transformação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também lembrando, né, e deixando aí também este conselho para os irmãos, que também confiem nos seus líderes e pastores para o aconselhamento, para ajuda pastoral, né? É sempre bom ter alguém com mais bagagem, mais experiente, que nos apoie, nos ajude, né, nessa caminhada até alcançarmos aí talvez a maturidade cristã e viver totalmente livre, né, do pecado, né, e agradando ao Senhor. Sim. Amém. Essa palavra. Obrigado, pastor Robson, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Espero que o irmão tenha curtido a participação. Amém. As portas estão abertas aqui do programa também. O objetivo, obviamente, do Vejam Só é servir e servir ao reino de Deus. Os contatos
do Pastor Robson à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá que tá tudo direitinho lá para você, no @programa Vejam Só, tá bom? Obrigado, meu irmão, novamente, Amém. pelo carinho. Pastor Edson, 3 minutinhos também por irmão, considerações finais e uma aplicação, por favor. Nos vem à mente a pergunta sobre se Deus sabe todas as coisas, porque nós precisamos confessar. A questão da confissão do pecado não é para Deus ou por causa de Deus, mas é por nós, por nossa causa. O salmista, no Salmo 32, ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós confessamos nossos pecados, porque esse é um exercício para nós, do reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós estamos em dívida para com Deus, que nós temos que nos arrepender, e que nós temos que lutar contra esse mal que nos consome e que nos afasta de Deus, e que nós precisamos desesperadamente, nós somos profundamente dependentes de Deus, precisamos buscá-lo. E me vem à memória aquela experiência de Lutero, quando tentado e Satanás apresenta a ele uma lista de pecados, e no final dessa conversa com Satanás, Lutero pergunta se eram todos aqueles, e Satanás diz que sim, e Lutero diz para Satanás: mas falta uma coisa aí, falta o sangue de Jesus Cristo, me purifica de todo pecado. Se você está lutando contra o pecado, se você tem tido esse revés na sua vida espiritual, primeiro, reconheça o pecado, dê nome a ele. Segundo, tire um tempo todos os dias para você ter uma conversa sincera com Deus. Terceiro, que você tenha uma vida devocional de leitura da palavra, de meditação na palavra, de conversa com Deus, e assuma, tome uma decisão, tenha uma posição, uma opinião para você vencer esse pecado. Porque o exercício diário da busca da presença de Deus vai te constranger diante da sua fraqueza e vai te dar força para você vencer. Mas se você tiver alguém que pode caminhar com você, dar a mão e te ajudar nessa luta, isso é tão precioso, cura a alma. Então, o meu conselho para você é: reconheça, busque, porque em Jesus há perdão para você, e aqueles que estão com Cristo não há nenhuma condenação. Amém, que bênção. Obrigado também, pastor Edson, pelo carinho, pela atenção com Vejam Só. Leve o nosso abraço também a toda a comunidade lá de Itapira também, por favor. E os contatos do pastor Edson nós também vamos deixar aí à sua disposição, tá? Lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, tá tudo direitinho por lá também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. E hoje foi bem legal porque tinham várias opções ali, né? Então, a pergunta é: devo confessar meu pecado ao pastor? 9% dos nossos internautas responderam que sim. Devemos confessar todos os pecados. Qualquer pecado você tem que confessar para o pastor, tá bom? 22% escolheram a opção que devemos confessar, mas apenas aqueles pecados morais, tá bom? 20% responderam que não devemos confessar, já que isso é uma doutrina da Igreja Católica Romana, e 49% escolheram a opção não devemos confessar, já que o arrependimento é a chave para o perdão de Deus. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho ali da sua contribuição. Obrigado àqueles que comentaram também e que nós conseguimos colocar aqui durante o programa, tá certo? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Mais um Vejam Só, preparado sempre com muita dedicação e carinho para você. E a nossa oração é que o programa seja bênção. Um forte abraço e até lá.